sou a professora Rafaele e nesta aula vamos falar sobre o diário, que é um gênero textual em que uma pessoa relata experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos e fatos do cotidiano. É um gênero de relatos pessoais, que somente o próprio autor pode ler ou pessoas autorizadas por ele. O diário possui uma linguagem informal, simples e é escrito em primeira pessoa. Normalmente, é usado como um instrumento de autorreflexão, desabafo ou uma forma de guardar lembranças dos acontecimentos da sua vida. O diário pessoal é marcado pela presença de relatos cotidianos em forma de narrativas, descrições, exposições e, em alguns casos, até argumentações. Temos aqui um exemplo de diário que eu vou ler para vocês. Ele diz o seguinte: Imperatriz, 18 de março de 2023. Querido diário, o cansaço tomou conta de mim. Cheguei do serviço às 14 horas. Coloquei uma série da Netflix e, quando me dei conta, passava das 19 horas. Peguei o meu celular e me recordei de todos os compromissos que o meu sono havia cancelado por mim no dia de hoje. Gastei cerca de 1 hora para explicar a familiares, amigos e chefes sobre o meu sumiço. A fome logo veio e, como a noite será longa, dormi o dia todo e não devo dormir tão cedo, fiz a festa no delivery. João. Com o advento das tecnologias, o diário pessoal ganhou versões digitais, sendo a mais conhecida delas o blog. Na internet, é comum vermos postagens de relatos pessoais em redes sociais que simulam ou, de alguma forma, reproduzem o caráter intimista do diário tradicional. Apesar das mudanças, o diário pessoal impresso continua sendo um recurso utilizado pelas pessoas na contemporaneidade. Além dos diários pessoais, podemos incluir na mesma categoria os diários de viagem, que relatam experiências sobre determinado passeio. Temos ainda os chamados diários de ficção, que são textos literários criados segundo o modelo confessional dos diários. Os diários podem ser importantes documentos históricos de testemunho que revelam uma época. Por exemplo, o famoso diário de Anne Frank, em que uma autora adolescente judia aborda sobre os dias em que passou escondida na Holanda, durante o período do Holocausto. Vamos acompanhar a leitura de um trecho deste livro. Quarta-feira, 10 de março de 1943. Querida Kitty, ontem à noite tivemos um curto-circuito e, além disso, os canhões ficaram disparando até o amanhecer. Ainda não superei meu medo de aviões e tiros e me arrasto até a cama de papai quase todas as noites em busca de conforto. Sei que parece criancice, mas espere até isso acontecer com você. Os canhões que atacam fazem tanto barulho que você não consegue ouvir a própria voz. A senhora Beaverbrook, a fatalista, praticamente caiu no choro e disse, numa vozinha tímida: "Ai, é tão horrível. Ai, os canhões fazem tanto barulho." O que é outra maneira de dizer: "Estou tão apavorada." A coisa não parece tão ruim à luz de velas quanto na escuridão. Eu estava tremendo como se tivesse febre e implorei que papai acendesse a vela de novo. Ele foi rígido. Não deveria haver luz nenhuma. De repente ouvimos uma rajada de metralhadora, e isso é 10 vezes pior do que os canhões antiaéreos. Mamãe pulou da cama e, para grande desagrado de Pim, acendeu a vela. Sua resposta decidida aos murmúrios dele foi: "Afinal de contas, Anne não é um ex-soldado." E isso terminou com a história. Já contei sobre os outros medos da Sra. Van Damme? Acho que não. Para deixá-la em dia sobre as últimas aventuras do anexo secreto, devo contar isso também. Uma noite, a Sra. Van D achou que tinha ouvido passos altos no sótão e teve tanto medo de ladrões que acordou o marido. Naquele mesmo instante, os ladrões desapareceram e o único som que o Sr. Van D conseguiu ouvir foram as batidas apavoradas do coração de sua esposa fatalista. "Ah, Putty", chorou ela. Putty é o apelido que ela deu ao marido. "Eles devem ter levado toda a nossa salsicha e feijão." "E Peter? Ah, você acha que Peter está em segurança na cama?" "Tenho certeza de que eles não roubaram Peter. Pare de ser tão bobo e me deixe dormir de novo." Impossível. A Sra. Van D estava apavorada demais para dormir. Algumas noites depois, toda a família Van Damme foi acordada por ruídos fantasmagóricos.
Peter foi até o sótão com uma lanterna e... O que você acha que ele viu fugindo? Uma quantidade de ratos enormes. Assim que ficamos sabendo quem eram os ladrões, deixamos Mushi dormir no sótão e nunca mais vimos de novo nossos hóspedes indesejados. Pelo menos não à noite. Há algumas noites, eram 7h30 e ainda havia luz, Peter subiu ao sótão pequeno para pegar alguns jornais. Era necessário se apoiar no alçapão para descer a escada. Ele baixou a mão sem olhar e quase despencou lá de cima com o choque e a dor. Sem perceber, havia colocado a mão sobre um rato enorme que mordeu o seu braço. Quando chegou onde nós estávamos, branco como um lençol e com os joelhos tremendo, o sangue havia empapado seu pijama. Não era de espantar que ele estivesse tão abalado, já que não é muito divertido fazer carinho num rato, principalmente quando ele tira um naco de seu braço. Sua Anne. Como vimos, a autora do livro vai narrando os momentos vivenciados por um grupo de judeus confinados em um esconderijo durante a ocupação nazista dos Países Baixos. Aqui no Brasil, temos o livro Quarto de Despejo, que é um diário de Carolina Maria de Jesus, uma mulher negra, pobre, mãe solo e moradora da antiga favela do Canindé. Ela denuncia a desigualdade social no Brasil na década de 50. Vamos acompanhar agora a leitura de um trecho de Quarto de Despejo, lido pela escritora Cidinha da Silva. (7 de agosto). Deixei o leito às 4h. Eu não dormi porque deitei com fome, e quem deita com fome não dorme. Vi o fiscal circulando e falando. Fui ver do que se tratava. Estava procurando o senhor Tibúrcio. Ele faz barracão para vender. Ele pede esmola na rua direita. Ele não precisa e não reside na favela. Ele já construiu 7 barracões e vendeu. O Tibúrcio tem o físico defeituoso e a alma também. Quando o João chegou da escola, dei-lhe almoço. Depois fomos na cidade. Fomos a pé, porque não tinha dinheiro para pagar a condução. Levei uma sacola e ia catando os ferros que encontrava nas ruas. Passamos pela Rua da Cantareira. A Vera olhava os queijos e engolia as salivas. A dona Alice contou-me que o Policarpo, nortista que reside aqui na favela, pôs uma preta para residir na sua casa. Disse para a mulher que era sua prima. E a mulher é muito boa e aceitou a prima em casa com prazer. E a prima ficou em casa vários dias. A mulher do Policarpo saía e ele ficava com a prima. E um dia, a dona Maria, ao chegar em casa, encontrou o Policarpo e a prima, na cópula. Ela não gostou e brigaram. E o Policarpo saiu de casa com a prima e foi para Descalvado. Levou os móveis e deixou só a cama. Neste livro, a autora relata as dificuldades enfrentadas em meio à favela, mostrando como uma mulher solteira batalha para alimentar seus filhos e sobreviver em meio à sua condição de miséria. Quem viveu antes da expansão da era da informática deve lembrar da produção de diários, que além dos textos podiam incluir fotos, figuras, bilhetes, anotações, poesias. Eram também chamadas de agenda, sendo, portanto, um diálogo íntimo entre escritor e o papel. Os diários eram produzidos para serem lidos somente pelas próprias pessoas ou por um amigo muito íntimo, pois ele reunia segredos e alguns tipos de diários até incluíam um cadeado com chave. A linguagem utilizada nos diários pessoais é informal, coloquial, despreocupada e familiar com expressões populares e gírias, que também marcavam a oralidade dos textos, uma vez que tem um número reduzido de leitores. Quanto a isso, os blogs, que atualmente correspondem a uma evolução dos diários, podem ser produzidos com uma linguagem mais despreocupada. No entanto, dependendo do número de leitores e o público-alvo, as pessoas utilizam uma linguagem mais formal. Quanto às características do diário,
temos estas aqui como as principais. Temos relatos pessoais, temos os registros de acontecimentos, sempre feitos em ordem cronológica, temos o texto escrito em primeira pessoa, temos também subjetividade e espontaneidade, temos a presença de vocativo, por exemplo, querido diário. Temos a linguagem informal, que é aquela linguagem simples, com a presença de gírias e expressões populares, e temos textos assinados pelo autor. Quanto à estrutura, os diários possuem a seguinte estrutura. Temos a data, que é a parte essencial de um diário. Logo em seguida, temos o vocativo, geralmente é iniciado com meu querido diário, ou querido diário, uma vez que não é escrito para uma pessoa específica. Temos ainda o desenvolvimento, que é a parte na qual as informações serão detalhadamente registradas. E, para finalizar, temos a assinatura do autor, que serve para evidenciar o autor desse texto. Agora vamos aos nossos exercícios. Leia o texto a seguir e, em seguida, responda o que se pede. Aqui nós temos uma página de diário que diz o seguinte: 20 de março de 2021. Querido diário, ainda continuamos sem ir para a escola. Estamos em isolamento devido à pandemia do coronavírus. Estamos vivendo dias difíceis, mas tenho certeza que logo tudo isso vai acabar e voltaremos a ter uma vida normal, sem a necessidade de usar máscaras. Hoje tive notícias de mais pessoas que foram vacinadas. Por isso, estou cheio de esperanças que tão logo vou poder sair de casa, brincar com meus amigos na pracinha e voltar a participar das aulas em minha escola. Até mais, tchau. Levi Araújo. Qual a finalidade desse texto? Letra A. Levar uma informação para o leitor. Letra B. Anunciar sobre a chegada da pandemia. Letra C. Guardar experiências e sentimentos pessoais. Ou letra D. Divertir e entreter o leitor com histórias. Bom, a finalidade desse texto seria guardar experiências e sentimentos pessoais, visto que é um diário. Qual o principal assunto abordado no texto? Escolas sem aulas presenciais, vacinação das pessoas, a pandemia do coronavírus ou o uso de máscaras. A gente viu lá no relato do diário que o principal assunto abordado é a pandemia do coronavírus. No trecho, ainda continuamos sem ir para a escola. A palavra grifada evidencia que tipo de linguagem? Uma linguagem coloquial, uma linguagem culta, uma linguagem formal ou uma linguagem jornalística? Nós vimos que entre as características do diário, nós temos a linguagem informal, a linguagem coloquial, aquela linguagem despreocupada com as normas gramaticais. Portanto, aqui neste relato de diário, temos aqui o pra, que evidencia uma linguagem coloquial, letra A. No trecho, logo tudo isso vai acabar. A palavra grifada se refere a quê? Aos dias difíceis, à esperança, ao isolamento ou ao medo. Então, neste caso, a palavra isso está se referindo aos dias difíceis que o autor do texto tem vivido. Chegou a hora do nosso quadro Você na TV. Que tal escrever um diário ou uma página de diário, um relato seu pessoal? Você pode contar como foi o seu dia na escola, um passeio que você fez e até sobre o seu fim de semana. Grave um vídeo lendo o seu texto e envia para a gente. Você pode aparecer aqui na TV nas próximas aulas. Eu espero o vídeo de vocês, hein? Esta foi a nossa aula sobre gênero textual diário. Espero que tenham se divertido, que tenham aprendido. Aguardo vocês na próxima. Tchau, tchau!